Olá, bem-vindos. Hoje é quinta-feira, 22 de maio, e esta é a nossa terceira edição do dia. Bom, vamos mergulhar agora na valorização sustentável. O foco hoje é bem específico. Como a gente pode manter o cerrado brasileiro em pé? As fontes que a gente analisou, elas exploram esse bioma que é, assim, fascinante. A savana mais biodiversa do planeta. E mostram uns caminhos bem promissores, sabe? Que juntam economia e preservação. A ideia central é essa. O cerrado vale muito mais em pé. Sim, exatamente. E essa perspectiva é crucial. Por muito tempo o cerrado foi meio subestimado, né? Visto quase como um espaço vazio a ser limpo para a produção. Mas o que as fontes mostram é outra coisa. Ele é um tesouro de biodiversidade e, fundamentalmente, um pilar para a nossa segurança hídrica, para o clima do Brasil. E mais, é fonte de modelos de desenvolvimento que são, super inovadores, que conciliam as coisas. Ok, Vamos desempacotar essa ideia de valor, então. As fontes são bem enfáticas nisso. Preservar pode sim dar lucro. E os números são, impressionantes. Olha só, restaurar 6 milhões de hectares, que é metade da nossa meta, lá no Acordo de Paris, custariam 132 bilhões. Parece muito, né? Mas o retorno potencial disso, mais de 780 bilhões. É um ROI, assim, gigantesco. E ainda tem a agricultura regenerativa, né? Que basicamente usa a terra de um jeito que recupera o solo. Se aplicada em larga escala, poderia gerar 575 bilhões de reais até 2050. E o fascinante é ver como isso já acontece na prática, né? Não é só teoria. Um exemplo muito bom que as fontes citam é a fazenda Entre Rios, lá em Goiás. Eles tiveram apoio da Embrapa, nossa agência de pesquisa, e combinaram pastagem, agricultura e reflorestamento, certo. Exato. E com isso, eles triplicaram o uso da terra, mas sem derrubar mais nada, entende? Sem desmatar. E tem dados mais recentes também do MAP Biomas Alerta, aquela plataforma que monitora o uso da terra. Entre 2023 e 2024, a regeneração natural e os sistemas agroflorestais ajudaram a frear o desmatamento em 18%. São sinais concretos, né? E aqui para mim a conversa fica realmente interessante. As fontes trazem muito forte a questão dos saberes tradicionais. Pensa nas comunidades Calunga, por exemplo. Vivem há séculos na Chapada dos Veadeiros, manejando os cerrados sem destruir, usando plantas medicinais, sementes nativas que só eles conhecem. O conhecimento das raizeiras, como a Dona Cecília que é mencionada, é tão vital que virou patrimônio material. Isso tem um valor que não está no dinheiro, mas é imenso. Totalmente. E esse valor, ele se conecta diretamente com o que as fontes chamam de bioeconomia solidária. Pensa nisso como uma rede, sabe? Onde as comunidades locais usam os recursos da natureza de forma sustentável, criam produtos com valor agregado e conseguem acessar mercados. Isso fortalece a cultura deles e mantém o ecossistema vivo. A Central do Cerrado é um exemplo, poderoso disso. Ela articula uns 25 coletivos em 9 estados. Vendem em castanha de baru, pequi, capim dourado, até para fora do Brasil. EUEA, França, Japão, imagina. Isso gera renda, gera orgulho e, o principal, sem desmatamento. Então, essa lógica de valorizar o cerrado em pé se aplica em várias escalas, pelo que eu entendi das fontes, é isso? Desde o pequeno produtor até coisas maiores. Exatamente. A gente vê isso desde exemplos hiper especializados, como os cafés premiados lá da Fazenda Mineiros. Eles mostram que dá para ter altíssima qualidade mantendo 80% da área preservada. 80%? Sim. E também em inovações que levam produtos nativos para novos mercados, né? Tem a cervejaria Aracê, que usa o baru, um fruto nativo. Tem plataformas online, tipo Mercado Cerrado, que conecta produtor e consumidor, com apoio do BNDES, o nosso Banco de Desenvolvimento. E tem o turismo ecológico bem feito, né? Como na Chapada dos Veadeiros, na Cachoeira Santa Bárbara, ou em reservas particulares como a Bacupari. Tudo isso gera renda e incentiva a conservar. É muito exemplo positivo. Mas, apesar disso tudo, as fontes também trazem um alerta bem sério, né? A coisa não está resolvida. Não mesmo.
A urgência é palpável. Os dados do Instituto Socioambiental, do Observatório do Clima, eles indicam que em 2024 o desmatamento no Cerrado ultrapassou o da Amazônia. Ultrapassou a Amazônia. Poxa. Sim, a pressão por commodities, a expansão da agropecuária de forma desordenada, isso tudo continua ameaçando demais o bioma, que é o berço das nossas principais bacias hidrográficas, né? A perda do Cerrado impacta direto a água que chega na nossa torneira, o clima do país inteiro. Então, a escolha que as fontes colocam é clara. Ou a gente continua no modelo que esgota, que é predadouro, ou a gente vai para um modelo que reconhece e cultiva a fertilidade e o saber que já existem ali. Certo. Então, o que tudo isso significa, né? O que a gente tira disso tudo? As fontes mostram um mosaico bem vibrante de soluções. Vai desde a tecnologia da agricultura regenerativa até a sabedoria ancestral, passando pela bioeconomia solidária, pelo turismo consciente. Fica claro que existem caminhos, e caminhos viáveis, lucrativos até, para manter o Cerrado produtivo e preservado. E isso beneficia todo mundo. Bom, faremos agora um breve intervalo antes de continuarmos esta edição. Estamos de volta. E olha, para fechar nessa conversa de hoje, a gente vai mergulhar em dois assuntos que as fontes trazem muito conectados, sabe? E urgentes. Isso. Primeiro, o risco de colapso ecológico mesmo pela destruição do Cerrado. E segundo, como é crucial a gente integrar a ciência, a nossa ciência ocidental, com os saberes indígenas para achar soluções, né? Exatamente, porque as fontes elas pintam um cenário bem preocupante, né? Mas também apontam uns caminhos, assim, bem inovadores, eu diria. O Cerrado, que muitas vezes fica meio esquecido, né? Ele aparece como vital. Vital para o futuro da água e da ecologia do Brasil todo. E como que os saberes indígenas entram aí? Tem um artigo que as fontes destacam na Science, né? Uma revista super importante. Sim, e com coautoria de cientistas indígenas, como Justino Rezende, do povo Tuiuca. E a ideia central ali é quase revolucionária, né? Parar de ver a natureza só como recurso. Exato. E passar a ver como um conjunto de sujeitos, sabe? Outros seres com que a gente precisa ter relação de respeito. Essa visão relacional, que é tão forte nos povos originários, ela bate de frente com a exploração que a gente vê por aí, né? Totalmente. O Justino Rezende mesmo argumenta que enquanto a gente tratar a floresta, o rio, sei lá, só como natureza, a destruição continua. Não vai parar. E isso leva direto para a situação crítica do Cerrado. Que já perdeu metade da vegetação nativa. Metade. É assustador. E a gente está falando do coração das águas do Brasil, né, onde nascem rios para 8 das 12 grandes bacias hidrográficas. 8 de 12. Por isso que o IPAN está com essa campanha forte, né? Para reconhecer o Cerrado como patrimônio nacional. É urgente. E tem mais dados do IPAN que são... Puxa vida. Sim, olha só. 91% das bacias do Cerrado perderam água natural nos últimos 40 anos. 91%? E mais da metade da água doce que a gente consome no país vai para quê? Irrigação. Principalmente de commodities agrícolas, soja, milho. E onde? No Cerrado. Majoritariamente no Cerrado. E aí tem um ponto legal, ou melhor, um ponto crítico da lei que as fontes mencionam. A diferença de exigência de preservação. Isso. No Cerrado, a lei exige só 20% de vegetação nativa preservada na propriedade. Só 20%. Na Amazônia, é 80%. Nossa, que diferença brutal. E as consequências disso vão longe, né? Afeta até o Pantanal, que depende dessa água. Exatamente. E aí, a gente volta para a conexão com saberes indígenas. Não é só uma questão de ter outros dados. É outra forma de ver o mundo, né? Outra filosofia. Essas invisíveis, né? Que para eles faz todo sentido, são parte do ambiente. E essa interdependência toda que guia as práticas deles que são mais sustentáveis. E não é só teoria, né? Tem exemplo prático. As fontes citam o trabalho da SPVS na Mata Atlântica. Eles não só restauram, eles reintroduzem espécies, tentam refazer o equilíbrio. E tem o caso de Antonina, no Paraná, que você mencionou. Sim. Lá criaram reservas particulares, as RPPNs, com apoio da SPVS, e o resultado? Garantiu água potável para a cidade. E ainda gerou renda.
para os donos das terras e para o município. Isso, por causa do ICMS ecológico. Quer dizer, mostra que dá para juntar conservação e economia local. Não são opostos, né? Então, juntando tudo isso, o que fica claro, né? A gente precisa ir além do discurso bonito de sustentabilidade. Com certeza, tem que ouvir de verdade quem tá lá, quem entende a floresta há séculos. Ouvir os pajés, os líderes indígenas. E não só ouvir, né? Mas trazer esse conhecimento para dentro das políticas públicas. Mudar a estrutura mesmo. A mensagem final é essa. A preservação passa por escutar e reconhecer. Ignorar os alertas, tanto da ciência quanto dos saberes ancestrais. É caminhar para um beco sem saída. Um colapso em várias frentes. Hídrico, climático, de biodiversidade. Agora, reconhecer e agir a partir dessa integração de saberes, bom, aí talvez a gente construa um futuro mais justo, mais resiliente, né? E fica aquela provocação final de um dos cientistas indígenas nas fontes, né? Pra gente pensar. Qual delas? E se os verdadeiros cuidadores desse mundo não fôssemos nós, humanos, mas sim os outros povos, como ele diz? Os animais, as plantas, os rios. Interessante. Reconhecer isso, essa interdependência, e o nosso lugar dentro dela, não acima. Talvez seja aí o começo da reconstrução que a gente tanto precisa. Bom, e com essa reflexão, a gente encerra nossa análise por hoje. Esperamos que essa conversa tenha sido boa, tenha trazido aí novas perspectivas. Tomara que sim. E lembrando, o podcast vai ao ar de segunda a sexta, cedinho às 7 horas, depois ao meio-dia e no fim da tarde, às 17 horas. E também aos sábados, ao meio-dia. Isso aí. Um grande abraço e até a próxima.